Olá, amigos e seguidores da RCL do Brasil. Hoje a gente vai estar falando sobre o tempo. Vai ser a live do tempo. Será que o tempo é relativo? Será que o tempo é algo psicológico? É isso que a gente vai estar vendo hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, ó Pai Jeová, Todo-Poderoso, Supremo Soberano do Universo, pedimos sua permissão, Pai, para orar a Ti e agradecer essa oportunidade de aprender mais sobre essa criação sua que é o tempo em nossas vidas. Sabemos que não temos qualquer merecimento para entender ou para aprender, mas fazemos isso a pedido de Jesus, seu Filho amado, em nome de quem louvamos, pedimos e agradecemos. Amém. Então, o tempo é relativo, a gente começou falando sobre isso, o tempo é relativo. Muitas vezes a gente pensa que o tempo não passa como deveria. A gente acha que o minuto tem mais do que 60 segundos, né? Quando acontece isso? Quando a gente está assistindo uma aula que a gente não gosta, fazendo alguma coisa que não agrada, fazendo uma viagem que a gente não escolheu, fazendo um trabalho chato. E outras vezes a gente acha que o tempo está passando rápido demais. Quando é que acontece? Quando a gente está fazendo algo que nos agrada. Uma aula preferida, uma matéria preferida, se divertindo com os amigos, vendo um filme, fazendo a viagem dos sonhos, viajando na internet. Você, às vezes vai 9 horas da noite, você começa a mexer na internet, quando você olha já é 2 horas da manhã. O tempo passou num piscar de olhos, né, que nem tem o ditado. Mas o tempo é sempre o mesmo, é algo físico. O tempo também pode ser algo psicológico, algo relativo, que a gente vai ver hoje. Albert Einstein já provou essa teoria. Na teoria da relatividade, ele disse que se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, o tempo não passaria, a pessoa não envelheceria. E tudo que a gente faz é com base no tempo. Como a gente deveria resolver esse problema no tempo? Será que o tempo é um problema ou é uma solução? Podemos ficar correndo atrás de mais tempo sempre, correr atrás do tempo, ou podemos simplesmente parar e curtir o momento. São atitudes completamente contrárias. A gente vê isso acontecendo no Ocidente e no Oriente do planeta. No Ocidente, as pessoas o tempo inteiro correndo atrás do tempo, né? O tempo inteiro correndo atrás do tempo. E no Oriente, a pessoa relaxando, meditando, conversando. O tempo parece que não passa. Qual dos dois traz mais felicidade? No Oriente, parece que as pessoas são mais felizes. Mas no Ocidente parece que a evolução é maior e por isso as pessoas são mais felizes, porque a evolução é maior. Dentro da Bíblia, nós vemos que perder tempo é um pecado. Em outras partes, vemos que nós temos que focar e curtir o tempo. Ou seja, dentro da Bíblia tem as duas versões, a do Ocidente e do Oriente. Vamos ver um exemplo? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Paulo, inspirado por Jeová, diz o seguinte: além disso, digo o seguinte, irmãos, o tempo que resta é reduzido. De agora em diante, aqueles que têm esposas vivam como se não tivessem. Corram, vai atrás, vai com a tua esposa, corre. E do 31 ao 33, olha o que fala: os que fazem uso do mundo como quem não usa plenamente, porque a cena do mundo está mudando. Realmente, quero que vocês estejam livres de preocupação. O homem que não é casado se preocupa com as coisas do Senhor, em como pode agradar ao Senhor. Mas o homem casado se preocupa com as coisas do mundo, em como pode agradar a esposa. Ou seja, está correndo atrás do tempo para agradar o Senhor e correndo atrás do tempo para agradar a esposa. Não tem nada de errado disso. Então, aí é correr atrás do tempo. Mas, no 35 fala: digo isso para o seu próprio bem, não para impor restrições, mas para induzi-los a fazer o que é apropriado e a servir constantemente ao Senhor sem distração. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala assim: quando for servir o Senhor, sirva sem distração, foque naquilo que você está fazendo. Então, como conciliar essas duas ideias e usar de forma adequada o tempo que nos resta, já que é tão pouco, igual Paulo falou? Hoje nós temos o famoso estresse, ansiedade, por causa do tempo, por causa do futuro, ansiedade, o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que pagar minhas contas, ansiedade, estresse. Então, isso abala a gente psicologicamente, mas são
coisas que realmente a gente vive. Do contrário, há aquelas pessoas que têm muito tempo. Pessoas que se aposentam, pessoas que têm muito dinheiro, que não trabalham, têm muito tempo ocioso e acabam entrando também no problema da depressão. Você pergunta, o que eu vou fazer agora? Fica só lembrando das coisas do passado. Qual que é a minha missão na Terra? Será que eu cumpri? Será que eu não cumpri? Será que eu usei bem meu tempo? Para isso a gente tem que entender o que é o tempo. O tempo é como se fosse um convite para a vida. Quando se convida alguém para uma festa, o que você quer da pessoa? O presente? Você quer a presença da pessoa, por isso que você convidou. Algumas pessoas querem o presente, né? Mas vamos dizer que se a pessoa for muito querida, você quer a presença dela na festa. O tempo presente é a única forma que nós temos para fazer a nossa presença na vida. Por que isso? Porque o tempo é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Vamos começar pelo passado. O passado, ontem, não volta mais. Já foi, é passado. Se ele não volta mais, ele só serve para nos aprendermos dos nossos erros e não cometemos mais. Isso é para que serve o passado. Lembrando que o passado já foi presente um dia, né? Aqui no capítulo 8, versículo 8, da Almeida Corrigida, existe a história da mulher adúltera. Começa assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-os e ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Uma pegadinha para Jesus aqui. Mas Jesus não falou nada. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, que eles queriam pegar Jesus, perguntando, endireitou-se e disse-lhes. Aí Jesus se levantou. Eles insistiram: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. O que será que Jesus estava escrevendo na terra? Muitas pessoas dizem que eles estavam, não está na Bíblia, mas muitas pessoas dizem que ele estava escrevendo os pecados daquelas pessoas que estavam ali em volta. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, já que foi todo mundo embora, ele hipoteticamente parou de escrever os pecados dele, né? Lembrou dele dos pecados, já que quem não tinha pecado tinha que tirar a primeira pedra. E não viu ninguém, só a mulher. E disse: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ou seja, aproveita que passado é passado e não erra mais. E o futuro? Aqui a gente viu o passado, para que serve o passado. E o futuro? O futuro ainda não foi criado. Não existe futuro. O futuro é um desafio para que a pessoa saber o que vai fazer no presente. A pessoa cria o futuro dela. Pode ser até que o futuro ainda não exista, né? A gente não sabe se vai estar vivo daqui a 1 hora, 2 horas. Então, para que se preocupar com o futuro? O futuro serve para a gente planejar o presente, não para se preocupar com ele. Olha o nome, preocupar. Vou me preocupar de uma coisa que pode ser que nem exista. Jesus já falou para a gente não ficar ansioso com o dia de amanhã, que o dia de amanhã vai ter suas próprias preocupações. O máximo que temos é o presente. Mas por que o presente, então, é tão complicado? Porque é muito difícil você estar 100% no presente. Porque o presente é a oportunidade que Deus nos dá para viver a vida. O nome fala, é presente. Por que o presente chama presente? Porque é um presente. É uma coisa nova a cada segundo. Cada segundo que você recebe de vida é um presente. O tempo também é uma criatura. Se Deus criou o tempo, ele está acima do tempo. Então eu crio aquilo, eu estou acima daquilo. Deus não tem ligação com o tempo, ele está acima do tempo. Deus não tem início e não tem fim. É complicado a gente entender isso. Não? Como é que não tem início? O que aconteceu? Quem criou Deus? Quando o universo
foi criado, Deus já existia, aqui que é o início. Mas é fácil a gente explicar com um exemplo matemático. Qual que é o número menor do que 1? Menos 1. Menor do que menos 1, menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5, 1 bilhão, e vai embora. Não tem início, não tem começo. E ao contrário também, qual que é o número maior do que 1? 2, 3, 4, 5, também não tem fim. Então Deus é infinito, tanto para frente quanto para trás. A partir do momento que o tempo foi criado, a gente também pode superar o tempo. O tempo é uma realidade que pode ser superada. Nos esportes, a gente tem esportes mais parados e esportes mais ativos. Nos mais ativos, existe um ritmo aeróbico, nos mais parados, não. Já no futebol, na corrida, a gente acaba um jogo, já começa outro, a gente está presente naquele momento, o goleiro está prestando atenção, o atacante está querendo fazer o gol, ele não fica pensando, semana que eu não vou fazer, eu vou preparar agora de esperar aquela bola, porque semana que vem eu vou ter um jogo. Não, ele está aqui presente naquele momento. Na religião tem que ser assim também. A pessoa pode criar uma rotina religiosa, orar, louvar, ajudar as pessoas, pode criar um ritmo religioso. Uma coisa liga a outra. Entre no ritmo de fazer as coisas boas, aproveite seu dia. E no final do dia você vai dormir com uma consciência tranquila de que aproveitou bem o seu tempo. Então isso pode ser no trabalho, na família. Viva aquele momento de forma absoluta. E assim que aquele momento acabar, você já entra num outro momento. Isso vai nos levar acima do tempo. A gente vai dominar o tempo e não vai ser dominado pelo tempo. O tempo deixa de ser um problema e vira solução. O tempo vai parecer mais rápido, mesmo que você esteja fazendo algo que precisa de foco, concentrado, mesmo que você esteja fazendo algo que não goste. Essa mistura de planejamento e do foco pode ser a solução para viver a vida no presente. O principal objetivo da nossa geração não é perder tempo. Se você estiver ocupado e não perder tempo, você não vai ter tempo para pecar. Existe aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Quanto mais a pessoa tem tempo ocioso, mais ela pensa em bobagem. Preocupar-se em usar bem o presente, esse presente de Deus, é viver acima do tempo. O tempo, então, vai ser nosso instrumento e não o nosso vilão. Então, fica essa mensagem para todos. Use o passado como referência e o futuro como planejamento. Mas viva o seu presente hoje a cada segundo. Fica essa mensagem aí. Boa semana a todos. Até a próxima. Se gostaram, compartilhem. Tchau, obrigado.